Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do Brintellix, para o que é indicado e para o que serve. Brintellix marca registrada é indicado para o tratamento de transtorno depressivo maior em adultos. Como o Brintellix funciona? O Brintellix marca registrada contém a substância ativa vortioxetina. Ele é um medicamento que pertence a um grupo de medicamentos chamados antidepressivos. O Brintellix marca registrada mostrou reduzir uma ampla gama de sintomas depressivos, o que inclui tristeza, tensão interna, sensação de ansiedade, alterações do sono, redução do apetite, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, indecisão, sensação de inutilidade, perda de interesse nas atividades favoritas, sensação de estar lento. O mecanismo de ação da vortioxetina está relacionado à sua atividade multimodal, que é uma combinação de mais de um modo farmacológico de ação. Acredita-se que essas ações farmacológicas multimodais sejam responsáveis pelos efeitos antidepressivo, ansiolítico, pela melhora da função cognitiva, do aprendizado e da memória observados com a vortioxetina nos estudos em animais e em humanos. Quais as contraindicações do Brintellix? Não tomar o Brintellix marca registrada se você for alérgico à vortioxetina ou a qualquer um dos componentes mencionados anteriormente. Estiver tomando outros medicamentos para depressão conhecidos como inibidores de monoaminoxidase não seletivos ou inibidores seletivos da MAO-A. Pergunte a seu médico caso não tenha certeza. Como usar o Brintellix? Engolir os comprimidos com água, sem mastigá-los. Os comprimidos podem ser tomados com ou sem alimentos. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. Sempre tomar o medicamento exatamente como seu médico instruiu. Verificar com seu médico ou farmacêutico se não tiver certeza. A dose recomendada do Brintellix marca registrada é de 10 mg de vortioxetina tomada como uma dose diária em adultos abaixo de 65 anos de idade e em idosos acima de 65 anos. A dose pode ser aumentada por seu médico até, no máximo, 20 mg de vortioxetina por dia ou reduzida até o mínimo de 5 mg de vortioxetina por dia. Pacientes idosos, maior que 65 anos de idade. Não é necessário ajuste da dose em pacientes idosos com base somente na idade. Crianças e adolescentes, menor que 18 anos. O Brintellix marca registrada não é recomendado para crianças e adolescentes menores de 18 anos devido à falta de informações para esta faixa etária. Este medicamento não é recomendado em crianças. Função renal reduzida. Não há necessidade de ajuste de dose para comprometimentos leve a moderado. Os dados disponíveis para pacientes com comprometimento renal grave são limitados. Sendo assim, recomenda-se cautela. Não há necessidade de ajuste de dose do Brintellix marca registrada em pacientes em processo de diálise. Função hepática reduzida. Não há necessidade de ajuste de dose para comprometimentos leve a moderado. A vortioxetina não foi estudada em pacientes com comprometimento hepático grave e recomenda-se cautela. Consulte seu médico. Duração do tratamento com o Brintellix marca registrada. Utilize o Brintellix marca registrada pelo tempo que o seu médico recomendar. Continue a tomar o Brintellix marca registrada mesmo que demore algum tempo até que você sinta qualquer melhora em sua condição. O tratamento deve continuar por pelo menos 6 meses depois de você sentir-se bem novamente. Não pare de tomar o Brintellix marca registrada sem o conhecimento do seu médico. Se você tiver qualquer dúvida sobre o uso deste medicamento, consulte o seu médico ou farmacêutico. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Brintellix? Tomar a próxima dose no horário de costume. Não tomar uma dose dobrada para compensar uma dose esquecida.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Brintelix? Converse com seu médico ou farmacêutico antes de utilizar o Brintelix marca registrada se você estiver em uso de medicamentos com um efeito chamado serotoninérgico, como tramadol, um analgésico forte, sumatriptano e medicamentos semelhantes terminados em antriptanos, usados no tratamento da enxaqueca. Tomar esses dois tipos de medicamentos descritos acima junto com o Brintelix marca registrada pode causar um efeito adverso chamado de síndrome serotoninérgica. Esta síndrome pode ser associada com alucinações, contrações musculares involuntárias, aceleração dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial, febre, náusea e diarreia. Já teve desmaios, convulsões? Seu médico irá monitorá-lo cuidadosamente se você tem histórico de convulsões ou tem transtornos convulsivos instáveis e epilepsia. Convulsões são um risco em potencial com medicamentos antidepressivos. O tratamento deve ser descontinuado em qualquer paciente que desenvolva convulsões ou quando houver um aumento na frequência das convulsões. Já teve mania? Tem uma tendência a sangramentos ou a formação de hematomas facilmente, ou se está grávida, pois poderá haver um risco aumentado de sangramento vaginal intenso logo após o nascimento, especialmente se você tiver histórico de distúrbios hemorrágicos. Tem baixos níveis de sódio no sangue. Tem 65 anos ou mais. Tem uma doença grave nos rins. Tem uma doença grave no fígado ou uma doença do fígado chamada cirrose. Tem ou teve pressão ocular aumentada ou glaucoma. Se os seus olhos ficarem doloridos e você ficar com a visão turva durante o tratamento, contate o seu médico. Cautela da parte de seu médico poderá ser necessária nas situações acima descritas. Quando você está em uso de medicamentos para o tratamento antidepressivo, o que inclui a vortioxetina, também pode apresentar sentimentos de agressividade, agitação, raiva e irritabilidade. Se isso ocorrer, você deve conversar com o seu médico. Pensamentos sobre suicídio e piora de sua depressão. Se você está deprimido ou tem transtornos de ansiedade, poderá por vezes pensar em se machucar ou se matar. Estes pensamentos podem aumentar quando começar a utilizar pela primeira vez um antidepressivo, pois estes medicamentos necessitam de tempo para começar a agir no organismo, geralmente em torno de 2 semanas, mas algumas vezes pode demorar mais. É mais provável que você pense dessa forma se você já tiver tido pensamentos de se matar ou de causar ferimento a si próprio. For um adulto jovem. Informações de estudos clínicos mostraram um maior risco de comportamento suicida em adultos com idade inferior a 25 anos com doenças psiquiátricas tratadas com antidepressivos. Se você tiver pensamentos de suicídio ou de causar ferimento a si próprio a qualquer momento, deve contatar o seu médico ou ir a um hospital imediatamente. Você pode achar útil dizer a um parente ou amigo próximo que você está deprimido ou tem um transtorno de ansiedade e pedir a eles que leiam essa bula. Você pode pedir a eles que lhe digam se acharem que a sua depressão ou ansiedade está piorando ou se estiverem preocupados com mudanças no seu comportamento. Gravidez, amamentação e fertilidade. Caso esteja grávida ou amamentando, pense que possa estar grávida ou esteja planejando ter um bebê, peça conselhos a seu médico antes de tomar este medicamento. Gravidez. O Brintelix marca registrada não deve ser usado durante a gravidez, a menos que o médico diga que é absolutamente necessário. Caso utilize medicamentos para tratar depressão durante os últimos 3 meses de sua gravidez, o que inclui o Brintelix marca registrada, você deve estar ciente de que os efeitos a seguir podem ser observados em seu recém-nascido. Problemas com respiração, pele azulada, mudanças da temperatura do corpo, dificuldades de alimentação, vômitos, baixo nível de açúcar no sangue, músculos rígidos ou flácidos, reflexos vívidos, tremor, nervosismo, irritabilidade, letargia, choro constante, sonolência e dificuldades para dormir. Contatar seu médico imediatamente caso o seu recém-nascido tenha qualquer um desses sintomas. Certifique-se de que o seu obstetra ou seu médico saiba que você está tomando o Brintelix marca registrada. Quando tomados durante a gravidez, particularmente nos últimos 3 meses de gravidez, medicamentos como o Brintelix marca registrada podem aumentar o risco de uma condição grave em bebês, chamada hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, HPPN, fazendo com que o bebê respire mais rápido e tenha aparência azulada. Esses sintomas geralmente começam durante as primeiras 24 horas após o nascimento do bebê. Se isso acontecer com seu bebê, você deverá contatar seu obstetra ou médico imediatamente. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Amamentação.
É esperado que os componentes do Brintelix marca registrada passem para o leite materno. Portanto, o Brintelix marca registrada não deve ser utilizado durante a amamentação. Seu médico irá decidir entre suspender a amamentação ou suspender o uso do Brintelix marca registrada considerando o benefício da amamentação para o seu bebê e o benefício do tratamento para você. Fertilidade. Alguns antidepressivos como a vortioxetina podem reduzir a qualidade do esperma em animais. Teoricamente, isso pode afetar a fertilidade. A vortioxetina não mostrou este efeito nos estudos em animais e, até o momento, não foi observado impacto na fertilidade em humanos. Condução de veículos e utilização de máquinas. O Brintelix marca registrada tem pouca ou nenhuma influência na capacidade de dirigir ou operar máquinas. Entretanto, recomenda-se cautela nestas atividades no início do tratamento com o Brintelix marca registrada ou quando houver alteração da dose. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Brintelix? Como todos os medicamentos, o Brintelix marca registrada pode causar efeitos adversos, apesar de que nem todos os pacientes os apresentam. Os efeitos adversos são geralmente leves e ocorrem durante as primeiras semanas de tratamento. Estes efeitos são geralmente temporários, não sendo necessária a interrupção do tratamento. Por favor, esteja ciente de que muitos desses efeitos podem ser sintomas da sua doença e, portanto, irão melhorar à medida que você começar a ficar melhor. Procure o seu médico se você apresentar algum dos efeitos adversos listados abaixo durante o seu tratamento. Reação muito comum, que ocorre em mais de 10%, 1/10, dos pacientes que utilizam esse medicamento. Náusea. Reação comum, que ocorre entre 1% e 10%, 1/100 menor ou igual que 1/10, dos pacientes que utilizam esse medicamento. Diarreia, constipação, vômitos. Tontura. Coceira. Redução do apetite. Sonhos anormais. Reação incomum, que ocorre entre 0,1% e 1%, 1,000 e menor ou igual que 1/100, dos pacientes que utilizam este medicamento. Ranger os dentes. Vermelhidão. Sudorese noturna. Reação rara, que ocorre entre 0,01% e 0,1%, 10,000 e menor ou igual que 1,000, dos pacientes que utilizam este medicamento. Pupilas dilatadas, midríase, o que pode aumentar o risco de glaucoma. Desconhecida, frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis. Síndrome serotoninérgica. Reações alérgicas, que podem ser graves, causando inchaço na face, lábios, língua ou garganta, dificuldade de respirar ou de engolir, queda súbita da pressão arterial, o que faz você se sentir tonto. Urticária. Sangramento incomuns e hematomas. Erupção cutânea. Agitação e agressividade. Se sentir estes efeitos secundários, contate o seu médico. Dor de cabeça. Aumento do nível do hormônio prolactina no sangue, hiperprolactinemia. Suor excessivo. Um aumento do risco de fraturas ósseas foi observado em pacientes em uso de medicamentos desse tipo, antidepressivos. Relato de efeitos de eventos adversos. Se você apresentar qualquer efeito de evento adverso, informe o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui qualquer evento adverso, mesmo que não sejam os efeitos que estão listados nesta bula. Ao relatar eventos adversos, você ajuda com informações que podem vir a melhorar o entendimento sobre a segurança de medicamentos. Atenção! Em casos de eventos adversos, notifique pelo sistema Vigime, disponível no portal da Anvisa. Apresentações do Brintelix. Comprimidos revestidos. 5 mg está disponível em caixas de cartolina contendo 10 ou 30 comprimidos. 10 mg está disponível em caixas de cartolina contendo 10, 30 ou 60 comprimidos. 15 mg está disponível em caixas de cartolina contendo 60 comprimidos. 20 mg está disponível em caixas de cartolina contendo 30 comprimidos. Uso adulto. Via oral. Qual a composição do Brintelix? Cada comprimido de Brintelix marca registrada 5 mg contém 5 mg de vortioxetina, substância ativa desse medicamento, equivalente a 6,36 mg de bromidrato de vortioxetina. Excipientes: manitol, celulose microcristalina, hidroxipropilcelose, amidoglicolato de sódio, tipo A, ixarato de magnésio, hipromelose, macrugol 400, dióxido de titânio, óxido férrico vermelho. Cada comprimido de Brintelix marca registrada 10 mg contém
10 mg de vortioxetina, substância ativa desse medicamento, equivalente a 12,71 mg de bromidrato de vortioxetina. Excipientes: manitol, celulose microcristalina, hidroxipropilcelose, amidoglicolato de sódio, tipo A, estearato de magnésio, hipromelose, macrugol 400, dióxido de titânio, óxido férrico amarelo. Cada comprimido de Brintelix marca registrada 15 mg contém 15 mg de vortioxetina, substância ativa desse medicamento, equivalente a 19,07 mg de bromidrato de vortioxetina. Excipientes: manitol, celulose microcristalina, hidroxipropilcelose, amidoglicolato de sódio, tipo A, estearato de magnésio, hipromelose, macrugol 400, dióxido de titânio, óxido férrico amarelo, óxido férrico vermelho. Cada comprimido de Brintelix marca registrada 20 mg contém 20 mg de vortioxetina, substância ativa desse medicamento, equivalente a 25,42 mg de bromidrato de vortioxetina. Excipientes: manitol, celulose microcristalina, hidroxipropilcelose, amidoglicolato de sódio, tipo A, estearato de magnésio, hipromelose, macrugol 400, dióxido de titânio, óxido férrico vermelho. Superdose: o que acontece se tomar uma dose do Brintelix maior do que a recomendada? Caso você tome mais do que a dose prescrita do Brintelix marca registrada, contate seu médico ou departamento de emergência do hospital mais próximo imediatamente. Leve a embalagem e qualquer comprimido que sobrar. Faça isso mesmo que não haja sinais de desconforto. Os sinais de superdose com o Brintelix marca registrada são tontura, náusea, diarreia, desconforto estomacal, coceira em todo o corpo, sonolência e vermelhidão. Após a ingestão de doses várias vezes mais altas do que a dose prescrita, foram relatadas convulsões e uma condição rara chamada síndrome serotoninérgica. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se precisar de mais orientações. Interação medicamentosa: quais os efeitos de tomar Brintelix com outros remédios? Você deve informar o seu médico ou farmacêutico sobre qualquer outro medicamento que estiver em uso, que tenha feito uso recentemente ou que poderá utilizar. Por favor, informe o seu médico se estiver tomando qualquer um dos medicamentos a seguir. Fenelzina, hipronizazida, isocarboxazida, nialamida e tranilcipromina, medicamentos para tratar depressão chamados de inibidores não seletivos da monoaminoxidase. Você não deve tomar os medicamentos chamados de inibidores não seletivos da monoaminoxidase com o Brintelix marca registrada. No caso de estar em uso de um medicamento do grupo dos inibidores não seletivos da monoaminoxidase, você precisará interromper o seu uso, de acordo com a recomendação médica, e esperar 14 dias após a interrupção antes de começar a tomar o Brintelix marca registrada. Após interromper o uso do Brintelix marca registrada, você deverá esperar 14 dias antes de tomar qualquer medicamento do grupo dos inibidores não seletivos da monoaminoxidase. Moclobemida, um medicamento para tratar depressão. Selegilina, razagilina, medicamentos para tratar a doença de Parkinson. Linezolida, um medicamento para tratar infecção bacteriana. Lítio, um medicamento para tratar depressão e outros transtornos mentais, ou triptofano. Medicamentos conhecidos por causar uma baixa no nível de sódio. Rifampicina, um medicamento para tratar tuberculose e outras infecções. Carbamazepina, fenitoína, medicamentos para tratar epilepsia e outras doenças. Varfarina, dipiridamol, fenprocumona, doses baixas de ácido acetilsalicílico, medicamentos para afinar o sangue. Ao informar do uso desses medicamentos acima, o seu médico avaliará se alguma cautela adicional será necessária. Medicamentos que aumentam o risco de convulsões. Sumatriptano e medicamentos semelhantes com o nome do princípio ativo terminando em triptanos. Tramadol, um analgésico forte. Mefloquina, um medicamento para prevenir e tratar malária. Bupropiona, um medicamento para tratar depressão também usado para parar de fumar. Fluoxetina, paroxetina e outros medicamentos para tratar depressão chamados de ISRS e IRSN ou tricíclicos. Erva de São João, Hipericum perforatum, um medicamento para tratar depressão. Quinidina, um medicamento para tratar arritmia cardíaca. Clorpromazina, clorprotixeno, haloperidol, medicamentos para tratar transtornos mentais que pertencem aos grupos chamados fenotiazinas, tioxantenos e butirofenonas.
Informe ao seu médico se você estiver usando qualquer um dos medicamentos dessa lista dos que podem aumentar o risco para convulsões, pois seu médico precisará saber se você já apresenta um risco aumentado para convulsões, para poder avaliar se alguma cautela adicional será necessária. Se você fizer um exame de urina para detecção de drogas, o uso do Brintellix marca registrada pode gerar resultados positivos para a metadona quando alguns métodos de teste são usados, mesmo que você não esteja tomando a metadona. Se isso acontecer, um teste mais específico pode ser realizado. O Brintellix marca registrada interage com o álcool? Não há uma interação direta do Brintellix marca registrada com o álcool. Porém, assim como para muitos medicamentos, combinar o Brintellix marca registrada com o álcool não é aconselhável. O Brintellix marca registrada interage com alimentos ou bebidas? O Brintellix marca registrada não interage com alimentos ou bebidas. Informe ao seu médico se está fazendo uso de algum outro medicamento. Não usar medicamentos sem o conhecimento do seu médico pode ser perigoso para a sua saúde. Qual a ação da substância do Brintellix, vortioxetina? Resultados de eficácia. Dados de segurança pré-clínica. A administração da vortioxetina nos estudos de toxicidade geral em camundongos, ratos e cães foi principalmente associada com sinais clínicos relacionados ao sistema nervoso central, SNC. Estes incluem salivação, ratos e cães, dilatação das pupilas, cães, e um episódio de convulsão em cada um dos dois cães. Um nível sem efeito para convulsões foi estabelecido com a margem de segurança correspondente de 5, considerando a dose terapêutica máxima recomendada de 20 mg dia. A toxicidade de órgão-alvo foi restrita aos rins, ratos, e ao fígado, camundongos e ratos. As alterações nos rins dos ratos, glomerulonefrite, obstrução tubular renal, material cristalino no túbulo renal, e no fígado dos camundongos e ratos, hipertrofia hepatobiliar, necrose hepatóxica, hiperplasia do duto biliar, material cristalino nos dutos biliares, foram observados em exposição 10 vezes maior, camundongos, e 2 vezes maior, ratos, que a exposição humana na dose terapêutica máxima recomendada de 20 mg dia. Estes achados foram principalmente atribuídos à obstrução específica nos roedores, por material cristalino relacionado à vortioxetina, dos túbulos renais e os dutos da bile, respectivamente, e consideradas de baixo risco a humanos. A vortioxetina não foi genotóxica em uma bateria padrão de testes in vitro e in vivo. Com base nos resultados de estudos convencionais de carcinogenicidade de 2 anos em camundongos ou ratos, não se considera que a vortioxetina ofereça um risco de carcinogenicidade a humanos. A vortioxetina não teve efeito sobre a fertilidade de ratos, desempenho de acasalamento, órgãos reprodutivos ou sobre a morfologia e motilidade do esperma. A vortioxetina não foi teratogênica em ratos ou coelhos, mas foi observada a toxicidade reprodutiva em termos de efeitos sobre o peso fetal e atraso na ossificação em ratos em exposição 10 vezes maior que a exposição humana na dose terapêutica máxima recomendada de 20 mg dia. Efeitos similares foram observados em coelhos em exposição subterapêutica. Em um estudo pré- e pós-natal em ratos, a vortioxetina foi associada com aumento na mortalidade de filhotes, redução no ganho de peso corporal e atraso no desenvolvimento de filhotes em doses que não resultaram em toxicidade materna e com exposições associadas semelhantes às obtidas em humanos após a administração de vortioxetina 20 mg dia. Material relacionado à vortioxetina foi distribuído ao leite de ratas lactantes. Em estudos de toxicidade juvenil em ratos, todas as descobertas relacionadas ao tratamento com a vortioxetina foram consistentes com as observadas em animais adultos. Estudos em humanos. Eficácia e segurança clínica. A eficácia e a segurança da vortioxetina foram estudadas em um programa clínico no transtorno depressivo maior, TDM, que incluiu aproximadamente 10.000 pacientes no total, dos quais mais de 6.200 foram tratados com a vortioxetina. O programa incluiu 12 estudos de curto prazo placebo-controlados, 3 estudos de curto prazo com comparadores ativos, agomelatina, escitalopram e venlafaxina XR, um estudo de longo prazo de prevenção de recaída e 5 estudos abertos de longo prazo. Eficácia no TDM em estudos de curto prazo, placebo-controlados. A eficácia da vortioxetina foi demonstrada em pelo menos um grupo de dose em 9 dos 12 estudos de curto prazo placebo-controlados, mensurada pela melhora da pontuação total na escala de avaliação da depressão de Montgomery e Asberg, Mathers, ou na escala de avaliação de depressão de Hamilton de 24 itens, RAM de 24, e apoiada pela relevância clínica, demonstrada pelas proporções de respondedores, de remitentes e pela melhora na pontuação da impressão clínica global, melhora, CGI. A eficácia da vortioxetina aumentou com o aumento da dose.
Além disso, a vortioxetina, no intervalo de dose de 5 a 20 mg dia, demonstrou eficácia sobre uma ampla faixa de sintomas depressivos, avaliados pela melhora de todas as pontuações individuais na MADRS, e sobre os sintomas de ansiedade na depressão, avaliados usando a pontuação total na escala de Hamilton para ansiedade, RAM-A. Eficácia e tolerabilidade no TDM em estudos de curto prazo, com comparadores ativos. A vortioxetina demonstrou vantagens em relação a antidepressivos em 13 estudos com comparadores ativos. Pacientes com resposta inadequada ao tratamento com ISRS e IRSN. Em um estudo comparativo de 12 semanas duplo cego, de doses flexíveis, em pacientes com depressão moderada grave que trocaram o tratamento antidepressivo após uma resposta inadequada no episódio atual a um ISRS e IRSN, a vortioxetina 10-20 mg dia foi significativamente melhor que a gomelatina 25-50 mg dia, conforme avaliado pela melhora da pontuação total na MADRS. A relevância clínica foi apoiada pela proporção de remitentes e pela melhora das pontuações na CGI e na escala de incapacidade de Sheehan, SDS. Estudo comparativo versus venlafaxina XR. Em um estudo comparativo de 8 semanas, duplo cego, dose fixa, em pacientes com depressão moderada grave, a vortioxetina 10 mg dia foi pelo menos tão efetiva quanto a venlafaxina XR 150 mg dia, conforme avaliado pela melhora da pontuação total na MADRS. A relevância clínica foi apoiada pela proporção de remitentes e melhora das pontuações nas escalas CGI e SDS. Pacientes com disfunção sexual emergente do tratamento na depressão. Em um estudo comparativo de 8 semanas, duplo cego, de doses flexíveis, em pacientes com baixos níveis de sintomas depressivos, pontuação na escala de impressão clínica global, gravidade CGI-S menor que 3 ao início, e com disfunção sexual emergente do tratamento, TES, induzida por ISRS, a vortioxetina 10-20 mg dia foi significativamente melhor do que o escitalopram 10-20 mg dia na melhora da TES induzida por ISRS, conforme mensurado pela mudança na pontuação total do questionário de mudanças no funcionamento sexual, versão breve, CSF-Q14. Os pacientes em ambos os grupos de tratamento tiveram uma manutenção similar do efeito antidepressivo. Manutenção. A manutenção da eficácia antidepressiva foi demonstrada em um estudo de prevenção de recaída. Pacientes em remissão após um período inicial de tratamento aberto de 12 semanas com a vortioxetina foram randomizados para vortioxetina 5 ou 10 mg dia ou placebo e observados quanto à recaída durante um período duplo cego de pelo menos 24 semanas, 24 a 64 semanas. A vortioxetina foi superior, P igual 0,004, ao placebo na medida primária de eficácia, o tempo para recaída no TDM, com uma proporção de risco de 2, ou seja, o risco de recaída foi 2 vezes maior no grupo do placebo do que no grupo da vortioxetina. Idosos. No estudo duplo cego, controlado por placebo, de 8 semanas, de doses fixas dedicado a pacientes idosos, idade menor ou igual a 65 anos, deprimidos, a vortioxetina 5 mg dia foi superior ao placebo conforme medido pela melhora das pontuações totais na MADRS e na RAND-24. No intervalo de dose de 5 a 20 mg dia da vortioxetina, a eficácia e a tolerabilidade nos idosos esteve de acordo com os resultados na população adulta. Pacientes com depressão grave ou altos níveis de sintomas de ansiedade. A eficácia antidepressiva também foi demonstrada em pacientes gravemente deprimidos, pontuação total na MADRS menor ou igual a 30 ao início, e em pacientes deprimidos com altos níveis de sintomas ansiosos, pontuação total RAMA menor ou igual a 20 ao início, nos estudos de curto prazo, o que incluiu o estudo em idosos, e no estudo de prevenção de recaída de longo prazo. Disfunção cognitiva na depressão. Em um estudo de curto prazo no TDM dedicado a idosos, menor ou igual a 65 anos de idade, a vortioxetina, 5 mg dia, demonstrou efeitos positivos em relação ao placebo tanto em um teste neuropsicológico de função executiva, velocidade de processamento e atenção, o teste de substituição de símbolos por dígitos, DSST, como em um teste de aprendizado e memória, o teste de aprendizado auditivo verbal de Rey, HAVLT, enquanto a referência ativa, a duloxetina, se diferenciou do placebo somente no HAVLT. Além disso, a vortioxetina foi superior ao placebo em uma variedade de testes neuropsicológicos que envolvem os processos cognitivos mencionados acima em um estudo desenhado para avaliar a disfunção cognitiva no TDM em adultos, maior ou igual a 65 anos de idade. A vortioxetina, 10 e 20 mg dia, foi superior ao placebo em uma medida de resultado primária, uma pontuação composta de cognição que compreende 2 testes neuropsicológicos, o DSST e o HAVLT.
uma melhora no desempenho foi observada em todas as medidas secundárias de desempenho cognitivo e em um desfecho de função cognitiva reportado pelo paciente. Em ambos os estudos, o efeito da vortioxetina no desempenho cognitivo foi principalmente um efeito independente ao invés de um efeito indireto em função da melhora dos sintomas depressivos. Qualidade de vida relacionada à saúde e funcionamento geral. A vortioxetina foi superior ao placebo na qualidade de vida relacionada à saúde, conforme avaliado usando-se o resumo de componentes mentais de 36 itens, SF-36, e as pontuações total e de satisfação de vida do questionário de bem-estar, satisfação e qualidade de vida. Isso foi embasado pelas melhoras clinicamente relevantes na classificação de saúde geral conforme mensurado usando-se o EQ5D, índice Eurocall, e no funcionamento geral conforme avaliado pela pontuação total na escala de incapacidade de Sherra, SDS, nas áreas de trabalho, vida social e vida familiar versus placebo ou comparador ativo, agomelatina. Além disso, os efeitos superiores em relação ao placebo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde foram mantidos no estudo de longa duração de prevenção de recaída. Tolerabilidade e segurança. A segurança e a tolerabilidade da vortioxetina foram estabelecidas em estudos de curto e longo prazos ao longo do intervalo de dose de 5 a 20 mg dia 1/5. Vide a seção quais as reações adversas e os efeitos colaterais do vortioxetina, quanto a informações sobre efeitos indesejáveis. A vortioxetina não aumentou a incidência de insônia ou sonolência em relação ao placebo. Em estudos clínicos de curto e longo prazo controlados por placebo, os potenciais sintomas de descontinuação foram sistematicamente avaliados após a interrupção abrupta do tratamento com a vortioxetina. Não houve diferenças clinicamente relevantes ao placebo na incidência ou natureza dos sintomas de descontinuação após o tratamento de curto prazo, 6-12 semanas, ou de longo prazo, 24-64 semanas, com a vortioxetina. A incidência de reações sexuais adversas relatadas pelos pacientes foi baixa e semelhante à do placebo em estudos clínicos de curto e longo prazo com a vortioxetina. Em estudos que usaram a escala de experiência sexual do Arizona, ASEX, a incidência de disfunção sexual emergente do tratamento, TESE, e a classificação total do ASEX não demonstraram diferenças significativas com relação ao placebo em sintomas de disfunção sexual para doses de 5 a 20 mg dia, entretanto doses mais elevadas foram associadas com um aumento numérico na TESE. A vortioxetina não teve efeitos, em relação ao placebo, sobre o peso corporal, frequência cardíaca e pressão arterial em estudos clínicos de curto e longo prazo. Nenhuma alteração clinicamente significativa foi observada em avaliações hepáticas e renais em estudos clínicos. A vortioxetina não demonstrou nenhum efeito clinicamente significativo sobre parâmetros de ECG, incluindo os intervalos de QT, QTc, PR e QRS, em pacientes com transtorno depressivo maior, TDM. Em um estudo dedicado à avaliação do intervalo QTc em indivíduos saudáveis, em doses de até 40 mg dia, nenhum potencial para o prolongamento do intervalo de QTc foi observado. População pediátrica. Não foram realizados estudos clínicos com o uso de vortioxetina em crianças e adolescentes, portanto a segurança e a eficácia de vortioxetina na população pediátrica ainda não foram estabelecidas. Comprometimento renal. Após uma dose única de 10 mg da vortioxetina, o comprometimento renal estimado usando-se a fórmula de Cockcroft-Gault, leve, moderado ou grave, N igual 8 por grupo, causou aumentos modestos de exposição, até 30%, em comparação com controles saudáveis. Em pacientes com doença renal em estágio final, apenas uma pequena fração da vortioxetina foi perdida durante o processo de diálise. A AUC e Cmax foram 13% e 27% menores e N igual 8, após uma dose única de 10 mg da vortioxetina. Não é necessário um ajuste de dose com base na função renal, no entanto, recomenda-se cautela no tratamento destes pacientes. Comprometimento hepático. A farmacocinética em indivíduos, N igual 6/8, com insuficiência hepática leve, moderada ou grave, critérios Child-Pugh, B ou C, respectivamente, foi comparada com voluntários saudáveis. Após doses de 10 ou 5 mg, as alterações na AUC foram menores que 10% nos indivíduos com insuficiência hepática leve ou moderada e 44% maiores nos com insuficiência hepática grave, enquanto a Cmax foi 24% inferior. Com base na função hepática, nenhum ajuste na dose é necessário, no entanto, recomenda-se cautela. Como devo armazenar o Brintelix? Guardar o Brintelix marca registrada em temperatura ambiente, entre 15 graus centígrados e 30 graus centígrados. Proteger a embalagem da umidade e do calor. Aspecto físico do Brintelix marca registrada. Brintelix marca registrada 5 mg.
Comprimido cor-de-rosa, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN5 do outro. Brintelix marca registrada 10 mg. Comprimido amarelo, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN10 do outro. Brintelix marca registrada 15 mg. Comprimido laranja, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN15 do outro. Brintelix marca registrada 20 mg. Comprimido vermelho, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN20 do outro. Características organoléticas. O Brintelix marca registrada não tem cheiro ou gosto. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Aspecto físico do Brintelix marca registrada. Brintelix 5 mg. Comprimido cor-de-rosa, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN5 do outro. Brintelix 10 mg. Comprimido amarelo, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN10 do outro. Brintelix marca registrada 15 mg. Comprimido laranja, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN15 do outro. Brintelix marca registrada 20 mg. Comprimido vermelho, em forma de amêndoa, com 5x 8,4 mm, revestidos com filme, com anti-alien gravado de um lado e AN20 do outro. Características organoléticas. O Brintelix marca registrada não tem cheiro ou gosto. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.